Black Mirror é uma série da Netflix que apresenta diversas possibilidades de futuros distópicos, onde a tecnologia chegou a um ponto que possa gerar algum problema para a sociedade, como por exemplo o episódio Metalhead, onde os robôs exterminaram uma boa parte da humanidade, todos eles controlados por uma inteligência artificial. Será que isso não é uma série, mas sim um aviso do futuro da humanidade? A série aborda diversos temas. O episódio Queda Livre conta a história da protagonista Lace, que vive em um mundo onde sua reputação vale literalmente tudo que ela tem. As pessoas são classificadas com notas de 1 a 5. A depender da sua nota, você tem certos benefícios ou não. Tudo gira em torno disso aí. A protagonista tenta comprar um apartamento em uma parte do episódio, só que ela descobre que se ela tiver uma nota superior a 4,5, ela tem desconto. Em outro ponto, é mostrado que as portas das empresas não se abrem para pessoas com notas inferiores a 4, por exemplo. E existem outras coisas que também são negadas àquelas pessoas que têm notas baixas, como por exemplo, uma viagem pode ser cortada. Só que isso parece muita loucura pra ser verdade. Isso aí parece uma viagem enorme da série. Só que não é tão loucura assim, isso já tá virando realidade. Na minha opinião, os episódios de Black Mirror não são só episódios, são mais um aviso sobre o nosso futuro. Mas agora imagine um sistema no qual todas as suas ações e comportamentos são pontuados, positiva ou negativamente, o que se traduz num único número, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio governo e através de um algoritmo muito complexo criado por eles, sobre o qual ninguém sabe absolutamente nada, ou muito pouco. Em uma noite comum, você tá ali navegando pela internet e vê alguém falando mal do governo. Você concorda e comenta também, falando que, por exemplo, o governo está sendo abusivo com algumas leis, algumas coisas que eles fazem. Na manhã seguinte, você acorda, toma seu banho, vai para a entrevista de emprego dos seus sonhos, que você trabalhou muito para conquistar. Só que chegando lá, você escuta que você é uma ótima pessoa, você tem todas as qualidades necessárias para esse emprego, só que como a sua nota está baixa, você não está apto para esse cargo. Cara, isso parece muita loucura, só que é exatamente isso que acontece no episódio de Black Mirror. A pessoa perde alguma oportunidade simplesmente porque ela não tem a nota suficiente. E isso também acontece na China com o que a gente conhece como crédito social. Essa história toda de crédito social teve início lá em 1999, quando um pesquisador chinês foi contratado para criar um sistema que trouxesse informações em tempo real de empresas chinesas que os norte-americanos quisessem fazer algum tipo de negócio. Só que o software que os caras criaram foi tão bem feito que eles decidiram expandir. E além de informações sobre a empresa, eles também trouxeram as informações específicas sobre cada cidadão em tempo real, e tudo monitorado por câmeras e inteligência artificial. O sistema em si é chamado de Crédito Sésamo, um sistema que pertence a Serviços Financeiros ANT. Essa empresa tem parceria com a Alipay, o processador de pagamentos da gigante Alibaba. A Alibaba é aquela empresa que também está por trás da AliExpress. Eles fornecem todos os dados de clientes para a Sésamo. Essa empresa tem dados de mais de 700 milhões de usuários na China. Então é muito vantajoso e inteligente fazer isso. E essa é uma das formas que eles têm de vigiar os cidadãos. Todos os passos digitais são rastreados e dependendo do que você comprou, você pode ganhar ou perder pontos. Atualmente existem milhares e milhares e milhares de câmeras de vigilância na China. Cerca de 43% de todas as câmeras de vigilância do mundo se encontram na China. Isso mostra o quão dedicado esse país está em controlar os seus cidadãos, né? O sistema passou por testes em alguns vilarejos chineses e em 2020 ele foi implementado em diversos lugares da China. Pra você ter uma ideia de como é isso, imagina que tu tá vivendo num Big Brother. 24 horas por dia você está sendo vigiado. O que você fala na internet, o que você compra no seu cartão de crédito, as suas atitudes no trânsito, tudo é monitorado e contabilizado. Para incentivar os bons cidadãos, existem alguns planos de benefícios, como ganhar descontos em hotéis, melhores vagas de emprego, o seu filho ele pode estudar nas melhores escolas do país, você tem prioridades em hospitais. Uma cena que é retratada em Black Mirror sobre esse tema mostra que um homem precisava ir para o hospital. Ele tinha um câncer que precisava ser tratado, mas como sua nota era de 4,3, um homem com nota de 4,4 passou na frente e ele acabou morrendo por não ter nota o suficiente para entrar nessa vaga. 4,3. Deram a vaga dele para um 4,4. Se você tiver notas ruins, você perde acesso a vários serviços sociais. Fica proibido de viajar tanto de trem como de avião, não tem acesso a boas vagas de emprego, perde acesso a boas escolas, como foi o caso de um estudante que perdeu uma vaga na faculdade não porque ele tinha uma nota baixa, mas porque o seu pai tinha uma pontuação baixa. Além disso tudo, existe a forma de punir com vergonha publicamente.
Algumas cidades passam um programa toda noite de pessoas que perderam pontos no dia anterior. Às vezes mostram até o rosto, dão o nome das pessoas e falam o que elas fizeram, até chegando a gravar o que elas fizeram. De uma forma de punir as pessoas com o vexame público. É um sistema que incorpora exatamente o que é mostrado na série. Só que na série é a coisa mais voltada para a imagem social do Instagram. Tudo é mais em volta de ser perfeito, daquela imagem bonita e perfeita que a gente sabe que não é verdade. No fundo, tá todo mundo só fingindo e tá fudido da cabeça. Até a tua religião é contabilizada para pontuação. Se não for algo que agrade o governo, você pode até ser mandado para clínicas de reabilitação. Alguns cidadãos, eles aprovam esse sistema, pois segundo eles mesmos, as pessoas estão se tornando mais civilizadas e que se preocupam mais com o próximo, mesmo que isso signifique que elas estejam fazendo isso por uma obrigação, não porque querem. Enquanto outras pessoas já acham que isso lembra muito mais uma distopia governamental onde o governo controla cada passo que você está dando. Com tanta tecnologia, o governo conseguiu parceria para receber dados de diversos cidadãos, como foi citado no Alibaba e no Alipay, onde esse programa existiam mais de 700 milhões de usuários ativos que forneceram todos os seus dados ao instalarem o aplicativo e concordarem com os termos. Coisas que eu já fiz, você já fez, só que a gente provavelmente nem se liga nisso, que todas as nossas informações estão sendo passadas para outras pessoas e vendidas para outras empresas. Mas com acesso à internet, por que as pessoas não protestam contra esse controle absoluto do governo? Basta uma pesquisa rápida para descobrir que isso é uma merda para a população. Acontece que em 1989 aconteceu uma revolta contra o governo comunista chinês. Movimentou milhares de civis contra o governo que foram às ruas, que infelizmente foram mortos, encerrando o protesto desde então. Se tornou proibido falar sobre esse acontecimento, é proibido até a pesquisa, inclusive outros sites são proibidos na China, como o Google, YouTube, Twitter, Facebook e Wikipedia, que são os pontos principais de pesquisa do mundo inteiro. Todas as fontes que poderiam trazer alguma informação que seria contra o governo chinês são deliberadamente proibidas pela sociedade lá na China. Lá é estritamente proibido pesquisar esse tipo de coisa. Na série, uma pontuação mais baixa significa uma vida mais simples. Na China, pode significar que seu filho não tem uma boa educação, que a sua esposa, que precisa de atendimento rápido, não vai ter espaço no hospital, significa que você não tem acesso a serviços básicos. O país atualmente com esse sistema se encontra totalmente nas mãos do governo, que podem moldar seus cidadãos à sua vontade, já que eles ditam o que é certo e o que é errado a se fazer naquele país. A ideia principal, segundo os governos chineses, é criar uma sociedade onde as pessoas são mais civilizadas e moralmente corretas. Mas para mim, isso é só para mascarar um governo autoritário que aos poucos está cada vez mais controlando os seus cidadãos. É só isso. E cada vez mais eles estão se tornando dependentes do governo, a um ponto onde você agrada a eles ou vive uma vida de merda, com dificuldades extremamente difíceis de serem superadas, já que o governo controla tudo à sua volta. É exatamente como uma distopia, não é fácil perceber que isso é estranho demais. O fato de eu ter uma discussão com o meu vizinho ou no trânsito significa que o meu filho não merece uma boa educação, ou que, por exemplo, eu não mereço uma vaga no hospital, ou significa que eu não vou pagar minhas contas porque eu não posso pagar um empréstimo, simplesmente porque eu tive uma discussão ou um mal entendimento. São coisas que não fazem tanto sentido assim. A China cresceu enormemente a economia nos últimos anos, até se tornar a segunda maior potência do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então será que esse estilo de governo autoritário não vai ser copiado por outros países? Existem algumas teorias de que esse tipo de governo vai ser trazido para o Ocidente, embora de outra forma, e com menos aceitação. É bem provável que com menos aceitação, já que diversos países, como o próprio Estados Unidos, pregam a liberdade de expressão. Você pode se expressar contra o governo, não há problema nisso. Mas na China esse tipo de atitude é proibida. Isso lembra exatamente uma distopia, onde ou você respeita, ou você obedece, ou você é punido e marginalizado da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É um vídeo que exige uma pesquisa um pouco mais profunda, já que a gente está falando de política e de governo, são coisas que exigem um pouco mais de pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.